Meu amigo assinante, minha amiga assinante, eu sou Gustavo Cisneiros, moro aqui em Recife, Pernambuco. Sou juiz do trabalho já há 16 anos e há 20 anos estou nessa luta, nessa missão de repassar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Eu tenho um site, é o Gustavo Cisneiros com I, gustavocisneiros.com.br, Instagram, @professor Gustavo Cisneiros, e você, querido assinante e querida assinante, encontrará no site, no Instagram, também tem Facebook, também tem canal de YouTube, as minhas obras, né? O manual de audiência e prática trabalhista, o manual de prática trabalhista para a segunda fase do exame de ordem, o livro de direito do trabalho sintetizado, o livro de processo do trabalho sintetizado e outras obras coletivas, né, das quais eu participo. Tá certo? Bom, essa é a minha apresentação, tá bom? Agora, para não perder tempo, vamos começar, né, a abordagem sobre esse tema tão interessante que é acidente do trabalho. O acidente do trabalho parece mentira, mas ele não é regulamentado por uma legislação trabalhista. Muitos pensam que o acidente do trabalho está previsto na CLT ou em uma legislação específica trabalhista, mas não. O acidente do trabalho, ele foi regulamentado no Brasil por uma legislação previdenciária, a Lei 8.213 de 91. Você vai encontrar o acidente do trabalho nos artigos 19 a 23 e também no artigo 118, todos eles da Lei 8.213 de 91. E no artigo 19, o leitor encontrará, o estudante encontrará, o profissional encontrará a definição, né, do que é acidente do trabalho. É aquele decorrente do exercício do trabalho ou pelo exercício do trabalho e que gera a incapacidade laborativa, permanente ou temporária. É muito importante, presta atenção aqui comigo, é muito importante para você, estudante, profissional do direito, não é? Você que lida com recursos humanos, com departamento pessoal, é muito importante você observar que o acidente do trabalho, ele só se caracteriza se o empregado ele ficar incapacitado para o trabalho, seja de forma permanente, seja de forma temporária. Tá certo? E não é necessário que ele fique com sequelas, não. Ele pode se recuperar totalmente e voltar ao trabalho. Mas ele terá sido vítima de um acidente do trabalho. Não existe acidente do trabalho que não gere a incapacidade laborativa. Por quê? Vou explicar aqui. Porque o empregado trabalhando, durante o trabalho, ele pode tropeçar. Vejam, ele tropeçou. Ai, meu dedão! Professor, ele sofreu um acidente do trabalho. Me diga, aquele tropeção gerou uma incapacidade laborativa? Ele precisou se ausentar do serviço? Ele precisou de uma licença médica? Não, professor, não. Ele botou um gelinho, já calçou o sapato e continuou trabalhando. Tá vendo? Aquele acidente foi um acidente. É um fato. Ele não gera
ou ele não vai gerar os efeitos jurídicos do acidente do trabalho. Então, nem todo acidente sofrido pelo empregado durante o trabalho, ou pelo trabalho, ou decorrente do trabalho, vai ser considerado acidente do trabalho. Para que seja, é preciso que ele gere a incapacidade para o trabalho, a incapacidade laborativa, incapacidade laboral. É o artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Combinado? Bom, outro ponto interessante que eu tenho que passar para vocês nessa nossa conversa tão agradável, não é? Esse é meu estilo. Eu nunca fui um professor ou um palestrante no estilo metralhadora. O que é isso? O conhecimento requer paciência, né? Requer calma. Algo que destoa um pouco, né, do mundo moderno, onde você quer sempre uma informação rápida na palma da mão, no celular. Né? Falta profundidade, inclusive na vida pessoal. Cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê o abraço? Cadê o beijo? Bom, um detalhe importante sobre acidente do trabalho, e eu já estou tranquilo, porque eu sei que você já registrou que o acidente do trabalho tem que gerar a incapacidade laborativa. Aí eu vou passar para outro ponto. O acidente do trabalho, eu divido em acidente típico, doença profissional e doença do trabalho. Tá? Se eu tivesse aqui uma lousa e eu não gosto, ou um PowerPoint, detesto, eu gosto de conversar. Conversar é comigo. Aí eu colocaria assim, ó, acidente do trabalho e puxaria 3 setinhas. Tá? Faça isso na sua mente, ó. Acidente do trabalho, e aí você puxa 3 setinhas. Aí você tem o acidente do trabalho típico, você tem a doença profissional e você tem a doença do trabalho. Tá bom? São 3 tipos, são 3 espécies do gênero acidente do trabalho. O acidente típico, tá? Como o nome diz, é o acidente propriamente dito, não é? Aquele acidente sofrido pelo empregado, né, que caiu de uma escada, ou que escorregou no chão molhado, né, ou que estava indo almoçar, estava indo almoçar naquele restaurante do PF, do prato feito, né, que fica do outro lado, aí estava atravessando, foi atropelado, viu, por um boy em uma cinquentinha, naquela bota, e está caído. Ou aquele acidente que o empregado sofreu quando ia visitar um cliente. Ou aquele acidente que o empregado sofreu durante um assalto. Eita, um assalto ao estabelecimento patronal. Ele levou umas coronhadas, ele levou um tiro, ele levou uma facada. Professor, Ou aquele acidente que ele sofreu no trajeto da casa para o trabalho ou voltando do trabalho para casa. Professor, tudo isso se caracteriza como um acidente do trabalho típico? Sim, tudo isso. E aí você pode dar uma olhadinha no artigo 21 da Lei 8.213 de 91, que trata do que nós chamamos de acidente